Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite, graça e paz, mais um domingo, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma nossa celebração de domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos aqui com o nosso coração quebrantado e desejoso que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com você. Ainda estamos nesse tempo de distanciamento, orando ao Senhor para que o Senhor nos guarde toda essa doença, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentados a partir dessa pandemia. Que o Senhor guarde a sua casa, seus filhos, que o Senhor guarde a sua família. Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que se encontra em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra, depois vamos complementar com outros textos. Que diz assim, Romanos capítulo 10, verso 13 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo 16. Mesmo assim, nem todos os israelenses, ou israelitas, melhor dizendo, aceitaram o evangelho. Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em sua mensagem? Quem deu crédito à sua mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas da palavra de Cristo. Mas, então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia:
fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui, Paulo termina no capítulo 10, fazendo essas indagações a respeito do Evangelho e como o Evangelho tinha chegado ao povo de Israel. Como as boas novas de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, tinha chegado como mensagem de uma boa notícia, de uma boa nova do reino de Deus para os israelenses, para os israelitas, e como eles tinham correspondido a essa mensagem. Como eles tinham, após ter ouvido do Evangelho de Jesus, daquilo que na obra de Cristo tinha se consumado e sido profetizado pelos profetas, por Moisés, por toda a Torá, a respeito de Cristo. E aqui chegam alguns questionamentos, e é interessante que toda essa carta de Romanos, para quem gosta de estudar a parte textual, né, análise textual, a gente analisa que Paulo em Romanos, ele faz muitas indagações, muitas perguntas retóricas, ele faz as perguntas e ele mesmo as responde. É interessante isso. A carta de Romanos, ela é toda ela construída em cima de perguntas e de respostas. E aqui chega nesse ponto onde Paulo começa a fazer alguns questionamentos e ele mesmo responder. Porque ele entendia, quem sabe, né? Vamos dizer assim, que muitos de nós, como ele também, tinha as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos a respeito do Evangelho, a respeito das coisas do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus. E ele, como um orador e um catedrático, um homem mestre na parte da Torá e do ensino, como um grande professor, né, ele construiu a carta de Romanos com muitas perguntas retóricas. E perguntas realmente que quando nós estamos lendo, é como se também nós questionássemos. É como também ele puxa o leitor a fazer os mesmos questionamentos. Ele convida o leitor a fazer os mesmos questionamentos. É interessante isso. E aqui no versículo 13, ele vem falando sobre salvação, sobre aquele que crê do coração, confessar com a boca. No versículo 13 ele diz assim: então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí é a grande proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a boa notícia, é o Evangelho do reino de Deus, que realmente convida a todos, todo aquele que invocar, que buscar o Senhor, que se entregar a essa salvação, ele será resgatado pela graça e será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa a fazer então algumas questões para a gente refletir. No versículo 14 diz assim: no entanto, como invocarão aqueles que não creram? Ele faz perguntas. E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue, quem anuncie, quem proclame? E como pregarão se não forem enviados, se não tiver voluntários para esse envio, para essa missão? E como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, como são formosos aqueles que caminham anunciando a boa nova do Evangelho. É interessante que ele começa então a fazer essa caminhada e nós podemos entender o quê? Que para levar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para levar a palavra, vamos dizer assim, temos que trilhar esse caminho. E eu quero fazer o caminho de volta. É aqueles que são chamados, e aqueles que começam, então chamados, começam a falar, a proclamar. Para aqueles que nunca ouviram, para que depois que ouvirem,
eles creiam. E depois que eles creem, eles possam invocar a salvação, invocar o nome do Senhor. Então o caminho do evangelismo, o caminho da proclamação, o caminho que todos nós aqui, como missão, essa igreja e todas as igrejas cristãs que estão debaixo desse legado missiológico, todos nós, quando vamos falar do reino de Deus, falar da palavra, percorremos esse caminho. Somos aqueles que após sermos resgatados e após sermos constrangidos pela salvação, pela graça, nos entregamos. E aí começamos então a fazer aquilo que fizeram conosco. Agora nós nos colocamos como voluntários, embaixadores desse reino e começamos a anunciar. Então a missão começa quando eu falo, eu proclamo, eu prego, eu anuncio o evangelho. Depois dele anunciado, chega nos ouvidos, né, das pessoas que estão dispostas a ouvir. Depois elas ouvindo, depois de ouvir a palavra, elas são aptas, ou melhor, têm a capacidade agora de crer nisso. Após ouvir, elas crerão. E depois que elas crerem, elas poderão então invocar o nome do Senhor, buscar a Deus todo o seu coração. E assim continuar esse ciclo. Depois de invocarem, depois de crerem, depois de se entregarem a isso, elas continuam esse ciclo. Elas vão ser agora então os anunciantes. Mas aí eu quero me dedicar a pensar também após o versículo 16, o que Paulo começa a falar. Ele diz assim, versículo 16: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Mesmo tendo pessoas que pregassem, menos tendo anunciado a palavra, mesmo tendo ouvido a palavra, mesmo eles terem sido alvos de uma pregação, de um anúncio. Olha o que diz o versículo 16: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Porquanto, aí ele cita Isaías. Por quê? Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Olha só, quem deu crédito à pregação do evangelho? Quem deu crédito ao anúncio da boa nova? Ele começa a fazer perguntas retóricas. Mesmo com todo mundo, com o anúncio, com pessoas anunciando, com pessoas ouvindo, com a palavra sendo pregada, por que nem todos aceitaram, receberam, vamos dizer assim, aqui diz, deram crédito a essa mensagem? Já havia sido profetizado por Isaías. É interessante isso, que Paulo começa então a trazer aquilo que Deus já tinha anunciado através dos profetas. Mesmo a mensagem sendo anunciada, nem todos, muitos, não dariam crédito à mensagem. Muitos não dariam crédito à mensagem. Versículo 17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, olha só, versículo 18 diz assim: mas, então eu indago. É a pergunta que ele começa a fazer outras indagações. Paulo diz assim: mas então eu indago, será que não ouviram? Aí ele vai responder, ele mesmo responde: evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo. Começa então as indagações. Por que não deram crédito? Será que foi porque não ouviram? Aí Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Todos ouviram. Todos ouviram. Por quê? Porque a palavra ecoou sobre toda a terra. Até os confins do mundo, o anúncio da palavra de Deus foi anunciado. Naquela época, já havia essa preocupação de elevar a palavra de Deus a toda a terra. O grande anúncio e proclamação do Evangelho de Jesus havia já naquela época. E aí Paulo começa a fazer isso. Não, será que não foi, eles não deram crédito na palavra porque não houve anúncio? Paulo diz: não.
foi anunciado. Foi anunciado. Aqui, olha que interessante. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as palavras até os confins do mundo. Ou seja, o anúncio da graça, da palavra de Deus, da vontade do Senhor, do amor eterno de Deus, do seu plano de redenção a toda a humanidade. Não é, meus irmãos, ele sempre está sendo anunciado e sempre foi anunciado. A palavra de Deus, ela nunca, a gente acha que ela poderia se reduzir a quando nós apenas não temos pessoas ou instrumentos para fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela não se prende a isso. Ela não se prende a uma instituição. Ela não se prende a pessoas. Ainda que as instituições, as igrejas, as comunidades, as pessoas que fazem parte dela são os proclamadores, são os embaixadores. Mas o Senhor tem falado com toda a terra. O Senhor tem poder a anunciar pelos seus próprios meios e pelo seu próprio decreto a toda a terra. Ou seja, não é por falta de pregação que as pessoas vão dar essas desculpas. Não foi por falta de pregação, de anúncio, que eles não creram na mensagem. E até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje podemos fazer essa mesma pergunta. Deus, mas as pessoas não creem no Evangelho. Será que é porque a tua palavra ela tem sido, ela não tem sido anunciada? Ela não tem chegado a todo mundo? Será que é porque elas não ouviram ainda a palavra? Ninguém pregou para elas? Não. Paulo vai dizer, não. A palavra de Deus foi liberada para toda a terra. Aí ele vai dizer assim, no 19. Ora, questiono outra vez. Não deram crédito na tua mensagem? Será que... por quê? Será que Israel não compreendeu então a mensagem? Ela ouviu, mas não compreendeu. Aí, em primeiro lugar, olha isso aqui, em primeiro lugar Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Olha que interessante. Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntaram de mim. Ou seja, será que é por falta de compreensão que as pessoas não aceitaram? Aí, não é por causa disso. Porque aí, né, a gente vê aqui a resposta de Paulo. Olha, porque tem pessoas que nem questionaram sobre a salvação, mas receberam a mensagem. Nem procuraram perguntar sobre aquilo e ele se revelou. Então não é por causa de os israelenses, eles não terem entendido as coisas. Porque o evangelho chegou para aqueles sem entendimento. O que eu quero dizer com isso? Essas perguntas são interessantes. Não é por falta de pregação ou por falta de entendimento que o evangelho não tem atingido o seu objetivo de trazer pessoas para perto de Deus. Essa boa notícia. Não é por falta de pregação. Não é por falta de compreensão que as pessoas não têm se rendido ao evangelho. Não têm invocado o nome do Senhor. Não têm crido na palavra de Deus. Não têm buscado o Senhor com todo o seu coração. Não é por causa de pregação e não é por causa de falta de entendimento. Não. Olha só o que diz o texto. Isaías, versículo 20, ou melhor, 21. Quanto a Israel, no entanto, afirmo. Paulo fecha com isso. Quanto a Israel, no entanto, eu afirmo. O tempo todo eu estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo quer dizer o quê? Olha, não foi por falta de pregação que eles não quiseram. Não foi por falta de entendimento, porque eles compreenderam. Não foi por falta de Deus ter se retraído nisso tudo, não. Porque em todo momento, Paulo está dizendo assim, Deus, ele usa aqui em todo tempo, ele usou uma palavra profética. Em todo tempo eu estendi as mãos a um povo. Só que esse povo era desobediente
e rebelde. Um povo difícil de compreender, de se dobrar, de obedecer e de submeter. Ou seja, a culpa, ou a causa, vamos melhor dizer, a causa de as pessoas não se converterem, não é por falta de evangelismo, não é por falta de pregar, não é por falta de anunciar. Eu aqui, hoje, a você, eu sou um de milhões de pessoas que tentam compartilhar uma palavra do Evangelho. De milhões de pessoas sobre a terra falando a outras pessoas. Eu aqui, o pastor Sandro que está comigo, os pastores, essa igreja, aqueles que caminham conosco aqui, os que usam esse lugar aqui para anunciar o Evangelho, seja no púlpito, seja nas escolinhas, seja nos programas, seja onde for, seja aonde nós podemos usar e anunciar o Evangelho. Nós somos uma entre milhões de pessoas que estão falando do amor de Deus a outro ser humano. Falando da graça de Deus, do amor de Deus em salvar pessoas, em resgatar pessoas, em se relacionar com pessoas e nessa relação eles serem tomados por esse amor. Não é por falta de pessoas, não é por falta de compreensão que essas pessoas não compreendem. A nossa mensagem é clara. Por isso que nós aqui, como ministério, como liderança, e como muitos pastores que eu conheço, pastores comprometidos com a palavra, comprometidos com o Evangelho, têm anunciado de forma clara, com todo entendimento, com toda a compreensão, com toda a busca de uma retórica, de uma forma que seja compreensível a todos os nossos ouvintes. Então não é por falta de pessoas e nem por falta da forma que o Evangelho tem sido pregado, meu irmão. Não há. Hoje, ainda mais nos dias de hoje, não é por falta de pregadores. O Brasil é considerado um celeiro de pregadores. O Brasil é um dos países mais evangelizados do mundo. O Brasil é um dos países que o Evangelho é mais anunciado. Imagina quantos canais hoje existem para o anúncio do Evangelho. E não digo que todos, mas a grande maioria está anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, anunciando que nós somos seres caídos, que nós somos criaturas que precisamos da graça de Deus, sermos resgatadas, precisamos ser perdoados, justificados, salvos. E isso, quem nos faz isso é o próprio Deus em nossa direção, como aqui diz o texto, estendendo as mãos para nós, todos os dias, em todos os momentos. Então, não tem sido por falta de pessoas e por falta de um Evangelho que seja compreendido, mais simples e claro, como tem sido anunciado. E eu sei que muitos têm sido atingidos por a pregação e pelo Evangelho simples do amor de Deus. E então, a pergunta que eu faço: e por que essas pessoas não dão crédito? Por que o mundo hoje não dá crédito? Por que as pessoas não dão crédito para essa mensagem? É a pergunta que Paulo faz aqui. Senhor, por que não deram crédito à nossa mensagem? Por que eles não dão crédito quando nós anunciamos? E aqui Paulo termina esse versículo 21 dizendo assim: por quê? Porque é um povo desobediente e um povo extremamente rebelde. Não é por falta de ouvir, é porque neles não há uma abertura para que essa palavra entre. Não foi por falta de pregação, não é por falta de entendimento. Eles entendem que é por ter um coração desobediente e rebelde. E aqui eu me detenho no que eu quero falar nessa noite. Como hoje ainda nós vemos uma geração como aquela que
E a gente vê aqui na Bíblia que Israel ela tem muito a nos ensinar, tanto de bom como de ruim. Por isso que em todo momento que Paulo vai trazendo Israel como exemplo, ele vai trazendo assim, olha, já temos um exemplo. Já temos como diz lá em 2 Coríntios, assim, já temos maus exemplos de como eles foram teimosos, rebeldes, desobedientes. E olha o que aconteceu com eles. Israel para nós é um motivo de alegria, de um povo maravilhoso, que é um povo ainda que abençoa toda a terra. Mas também dá um grande exemplo de um povo que, por muitos tempos, por muitas das vezes, não deu ouvido a Deus, não deu ouvido à palavra de Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso aqui nessa época do começo da igreja, e vemos até hoje pessoas como Israel, que não dão ouvidos, que não prestam atenção, e não é por falta de não serem convocadas, estimuladas, não, é porque elas não dão ouvidos. E é isso que eu quero me deter, é isso que eu quero pensar contigo nessa noite. Por que uma geração que não dá ouvidos a Deus? Vivemos hoje como nunca, tanto anúncio do Evangelho, mas tão poucas pessoas dando ouvidos à palavra de Deus. Ah, pastor, mas o número de cristãos tem crescido, o número de evangélicos tem crescido. Meu irmão, não necessariamente a questão quantitativa tem a ver com a questão qualitativa. Porque às vezes muitos têm aderido a uma crença, e esse fluxo religioso às vezes sai de uma religião e vai para outra, mas nem sempre elas ouviram a voz de Deus e ouviram o Evangelho de Jesus. Ou melhor, nunca deram ouvidos, não quiseram dar ouvidos ao Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é uma coisa que realmente ele não é fácil de se ouvir. O Evangelho é uma boa notícia que para a nossa natureza caída não é muito palatável, não é muito boa. Mas é o Evangelho de salvação. É o Evangelho que cura, que transforma, que faz uma mudança radical no ser humano. Mas uma geração que não quer dar ouvidos, ela nunca, mesmo que se pregue para ela nunca vai querer o Evangelho. Nós temos que entender que não é porque a gente escuta uma coisa, a gente ouviu aquilo. Aquilo às vezes a gente está entrando por aqui, como é um ditado bem comum, entra por aqui e sai por aqui. Quantos de nós estão sofrendo porque apenas estão sentados ouvindo, ou melhor, escutando, aquilo ali faz parte já da retórica, do entendimento, mas aquilo, os ouvidos espirituais, os ouvidos do entendimento não foram abertos. Por isso que tem um texto, e eu quero ler esse texto em capítulo 13 de Mateus, quando Jesus está proclamando, pregando, e os discípulos chegam para ele assim: mestre, por que o senhor fala por parábolas? Por que o senhor fala por parábolas? Por que o senhor não explica melhor? Ele falou: olha, eu estou falando por parábolas porque esse povo não vai entender. Então eu tenho que, vamos dizer assim, eu tenho que dar uma forma mais simples, como parábolas, alegorias, comparações, para poder despertar neles interesse, para que eles possam então ouvir de fato. E olha que interessante, o capítulo 13 de Mateus, Jesus diz assim: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. E aqui Jesus está falando citando Isaías: ainda que vejam, jamais perceberão, porque o coração desse povo se tornou insensível, com seus ouvidos quase não ouvem, e os seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam então com o coração, e depois disso se convertam, retornem, voltem para mim, para que eu os cure. Ou seja, uma geração, um povo que tinha ouvidos, mas não ouvia.
que tinha olhos, mas não enxergava, não percebia as coisas. Estava na frente deles. Estava simples, claro, sendo anunciado a salvação, sendo anunciado a boa nova, mas eles não entendiam, eles não ouviam. Como diz o texto aqui, olha, eles sempre ouviram, mas não entendem. Ainda que eles vejam, não percebem. O coração deles é insensível, porque com os seus ouvidos quase não ouvem, e com os seus olhos estão quase fechados. E é nisso que eu me detenho a pensar nos dias de hoje. Da mesma forma, e quem sou eu para, vamos dizer assim, para entrar em crise com isso, mas nós vemos o mesmo desafio do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, em que Ele estava trazendo a proclamação da Boa Nova, Ele estava implantando o reino de Deus. Imagina o desafio. Então, se Ele enfrentou isso num povo que sofria, um povo que estava perdido, num povo que precisava de salvação, mas mesmo assim Ele falando da palavra, falando do amor de Deus, curando, fazendo milagres, anunciando, Ele sendo a palavra encarnada, com todos os sinais, com toda a glória de Deus ali, ainda assim, aquele povo não ouvia. Aquele coração estava endurecido, aquele povo não entendia, não compreendia. E olha o que Ele disse: porque vocês não ouvem, não enxergam, e o coração de vocês está endurecido, eu não posso fazer uma obra em vocês, eu não posso os curar, porque vocês não se convertem a mim, vocês não os retornam para mim, porque vocês não têm dado ouvidos a mim. E aí nós vemos os dias de hoje, e eu digo que eu estou nesse processo de conversão, e me pego a pensar: Senhor, será que eu tenho dado ouvido àquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração? Será que eu tenho... porque, gente, amados, eu sou uma das pessoas que, como muitos me assistem aqui, eu já ouvi muita pregação. Coisa que na minha vida eu já ouvi, gente, foi pregação. Coisa que na minha vida eu já participei, brincasse, né, falar sobre isso. Quem me conhece entende que eu brinco bastante. Eu tenho muitas horas de voo, se fosse contabilizar, sentado em auditórios ouvindo a palavra de Deus. Coisa que para mim hoje não me falta e nunca me faltou, foi eu sentar em auditórios, em estudos, em salas de aula para ouvir a palavra, o anúncio do Evangelho na minha vida. E me pego ainda a pensar: Senhor, será que tudo que eu ouvi, eu entendi, eu compreendi, aquilo fez efeito dentro de mim? Ou eu só entrou por aqui e saiu por aqui? Você que me ouve hoje, quantas ministrações você já ouviu na sua vida? Será que falta para você pregação? Será que falta para nós pregação? Será que falta para o Brasil pregação? Será que para nossa comunidade aqui, a Comunidade Batista Nacional, falta pregação? Será que falta para nós entendimento? Será que nós temos aqui não sido bem claros naquilo que nós anunciamos aqui? Será que quando nós pregamos tem sido meio difícil de compreender o Evangelho, o que o nosso Deus quer de nós, o que o Senhor, nosso Deus tem para nós, aquilo que nós temos como responsabilidade diante de Deus? Será que tem sido assim meio ainda incompreensível? É claro que não. É claro que não. A grande questão é que quando o Evangelho vem, para que a gente possa ouvir, a gente não dá ouvidos. Porque nós estamos vivendo cada vez mais uma geração que não tem ouvidos para ouvir. Por isso que Jesus foi enfático e Ele falou muitas vezes isso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse diz assim, então: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Israel, quando Deus fala com Israel lá na Torá, diz assim: Shema Israel, ouça Israel, ouça Israel. O Shema Israel é a palavra, é o decreto, é as primeiras palavras de entendimento para que Israel
né, possa ter toda a compreensão do que Deus quer com eles. Ouça, Israel, Shema Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus, não há outro diante de ti. E por que nós sofremos? Porque não está, e aí eu quero fazer que você compreenda, não está na falta de pregadores, não está na falta de entendimento, está em nós o grande problema. Está em mim, está em nós, porque nós fechamos os ouvidos do entendimento. Nós não queremos ouvir. E eu sei que num tempo como o de hoje, como é difícil nós pararmos para ouvir, porque nós temos falado demais. Uma geração que fala muito, que sabe muito, que anuncia muito, que declara muito. Nós somos uma geração que fala demais. Cada vez mais nós temos falado. Por quê? Porque até as mídias sociais, elas nos deram capacidade para isso, potencialidade para isso. Então tem muita gente falando. Tem muita gente falando muito tagarela. Mas tem poucos ouvintes. E eu sou um deles. Eu me pego às vezes a pensar: Jonatas, por que tu tem que falar tanto? Ouça mais. Abra os teus ouvidos espirituais. Dê mais ouvidos àquilo que Deus quer falar contigo. Ouça mais as pessoas. Ouça mais a situação. Ouça mais e fale menos. Por isso que Tiago vai dizer assim: seja apto para ouvir, pronto para ouvir, e tardio para falar. Tardio, demore para falar. Ouça, seja apto, pronto. É para mim ouvir, é para mim isso, eu vou ouvir. Mas seja tardio, demore a falar. E hoje nós vemos uma geração então insensível e adoecida, porque ela não consegue parar para ouvir. Quantos de nós ainda não nos convertemos aquilo que realmente precisamos nos converter em direção a Deus, para que Ele pegue e nos cure? Mas porque a gente não ouve, a gente não quer ouvir. Difícil hoje é encontrar pessoas que ouçam, gente. Difícil hoje para uma geração que só quer falar, que fala a todo momento, que fala na rede social, que fala, que posta, que fala, que critica, que fala, que tem razão, que fala. Mas aquele que é difícil encontrar, aquele que senta para ouvir, que para ouvir, que inclina os seus ouvidos para ouvir. E o Evangelho requer isso de nós. O Evangelho quer nos ensinar a boa notícia do reino de Deus, a palavra de Deus, porque a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir, e a ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando nós dedicamos os nossos ouvidos a ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem nessa geração hoje tem ouvidos para ouvir? Quem entre nós tem ouvidos para ouvir? Por isso que quero me dedicar aqui para terminar em Provérbios, capítulo 1, diz assim. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 20. Provérbios é a sabedoria falando. Aqui é interessante que Provérbios a gente vai ver que parece que algo, a sabedoria, ela se encarna, se pessoaliza. Porque ela diz assim: olha, a sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta a sua voz nos locais públicos. Provérbios 1:20. Chama nas esquinas das ruas e eleva a voz nos portões das entradas da cidade. E diz assim: por quanto tempo ainda vocês, cuja vida não tem propósito, viverão e amarão então essa vida impensada, sem entendimento? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento, o conselho? Arrependam-se
E quando eu arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vocês o meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas, porque vocês não aceitaram quando eu chamei, não ouviram quando eu chamei. E ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão. Mas, em vez disso, negligenciaram os meus conselhos, diz a sabedoria, e não aceitaram minha repreensão. Até aqui. Provérbios, ele é carregado dessa sabedoria. E essa sabedoria que clama, que fala nas ruas, que anuncia, que chama nas esquinas, para aqueles que a ouvem, para aqueles que a dão ouvido. E ele vai dizer assim, olha, por que ainda existem pessoas cuja vida não tem propósito, não encontraram propósito de vida, porque ainda não deram ouvidos à sabedoria, aos meus conselhos. Ela diz aqui, olha, porque eu chamei e não aceitaram quando eu chamei, ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão, em vez disso, negligenciaram conselhos. Todos sabem que Provérbios é um livro de conselhos sábios, livros de conselhos para casamento, para relacionamentos, para amizades, da forma que nós lidamos com o dinheiro, com as coisas, as formas prudentes de nós vivermos a vida. Provérbios é encharcado de conselhos, de como nós vamos trabalhar, de como nós vamos ter os nossos encontros de amizade, como lidar com as amizades, como lidar com os filhos. Provérbios é encharcado desses conselhos. Mas para quem, Jonatas? Para quem que são esses conselhos? Para mim e para você, quando nós damos ouvidos à sabedoria de Deus, à palavra de Deus, ao conselho do Senhor. E quando não obtemos isso? Quando nós somos desobedientes. O que é um desobediente? Aquele que é um ex-obediente. Um desobediente é um ex-obediente. É aquele que por algum tempo obedeceu, foi correto, quis fazer aquilo, mas passou um tempo, ele se tornou um desobediente, deixou de ser obediente. É aquele que a gente vê que Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, obedece, vive. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é o desobediente, aquele que deixa de obedecer aquilo que deve fazer e caminhar. E quem é o rebelde? O rebelde é aquele teimoso, aquele que está sempre contra tudo, sempre insubmisso a tudo, contrário a tudo. Uma pessoa que é rebelde, e essa palavra é tão pesada, porque eu já vi muitos abusadores religiosos falar sobre essa palavra rebelde, mas eu passei por uma experiência, eu já contei muitas vezes aqui na nossa comunidade, uma experiência que eu tive faz mais de 10 anos. Fui num retiro e eu passava por uma fase assim difícil de me entregar realmente a Deus, com uma grande sede de Deus, com uma grande vontade de aprender do Senhor e com uma grande um desejo de viver para Deus, mas ao mesmo tempo com toda essa sede e vontade, um coração muito rebelde. Se for pensar por que eu construí tudo isso, eu não posso enumerar e dizer aqui hoje as causas disso, mas naquele momento que eu me encontrava, uns 15 anos atrás, eu me encontrava num período assim de total rebeldia. Tudo eu era contra, tudo eu era contrário, tudo eu fazia por prazer, para ser contra, para não me submeter, para não me dedicar àquilo que Deus queria comigo. E eu me lembro que nesse retiro que eu fui, foi muito falado sobre se nós pudéssemos fazer uma avaliação de nossa vida, como nós nos chamaríamos.
como nós daríamos um nome para a gente. E eu me lembro que no momento da oração eu coloquei de joelho e chorei muito e falei: Deus, eu quero que o Senhor me mostre então que realmente quem eu sou nesse tempo e por que eu não consigo mergulhar naquilo que o Senhor quer para mim e o que me atrasa da minha vida. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora a experiência que eu tive. Nitidamente no meu coração, no meu entendimento, veio essa palavra: você é um rebelde. Você é um rebelde. Aquilo me chocou tanto, foi tão duro na minha vida. Já falei várias vezes aqui em retiros, pregações minhas. Não é uma coisa que faz eu ter vergonha, não. Pelo contrário. Aquilo foi um divisor de águas, porque aquilo foi como realmente a mão de Deus, vamos dizer, na minha moleira, assim. Pá. Você é um rebelde e você não vai conseguir ter uma vida de intimidade, de entrega, sempre teimoso e contrário a tudo. Aquilo foi como abrisse para mim todo o entendimento, assim: olha, realmente tudo que eu estou fazendo é de uma forma contrária, é rebelde àquilo que Deus quer para mim, e consequente, quando eu sou rebelde, eu me revolto com tudo que está em volta de mim. Tudo que está em volta de mim, eu posso ser o contrário. Conselhos, palavras, ajuda. Eu estava no melhor momento, quem sabe eu posso estar no melhor momento da minha comunidade, melhor momento do meu casamento, melhor momento do meu trabalho, mas quando eu sou uma pessoa rebelde, tudo isso não favorece a mim. E agora comecei a entender, e naquilo foi uma cura para mim, foi uma grande cura do meu entendimento. E aí eu comecei a aprender sobre submissão, aprender a me submeter, comecei a aprender a buscar a não ser mais um teimoso e contrário a tudo. Comecei a me submeter a processos, e aquilo foi um divisor de águas para mim. Ainda até hoje, eu entendo que tenho que me submeter a processos. Ah, mas você é pastor, você já tem uma grande caminhada. Até hoje eu entendo que toda a minha teimosia, a minha rebeldia, cada vez mais vai me levar para longe de Deus. E isso faz parte da minha carne, da minha natureza caída. Então, quando eu penso: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Qual a sabedoria? Qual o conselho que o Senhor tem para me dar, Deus? Seja através do que for, seja através de quem for. Porque, gente, a gente vê na Bíblia Deus usar para falar com pessoas, Deus usar animais. Ou seja, quando Deus quer falar com a gente, Ele fala através de uma sarça, Ele fala através de um jumento, Ele fala através de qualquer coisa. Não importa a forma que Deus quer falar conosco e está falando conosco. Através, quem sabe, de uma pessoa até que a gente não gosta, não ama, não entende, mas Deus está falando com a gente. É interessante isso. Através de um juízo, através de uma prova, de uma tribulação, Deus está falando com a gente. Deus está falando com todos nós, sempre, em todo momento. Como nós lemos ali, a palavra de Deus, ela ecoa por toda a terra, até os confins. Deus, Ele não se limita a nada quando Ele quer falar conosco. E o que nós temos que posição que nós temos que tomar, que disposição que nós temos que ter, é de dar ouvidos a Deus e aquilo que Ele está falando com a gente. Nunca sendo desobediente nem rebelde, mas nos entregando a isso,
Não é por falta de pregação, meu irmão, que você não tem sido atingido pela graça e pela vontade de Deus. Não. Pregação você já tem muita. Você já ouviu muita pregação. Não é por falta de entendimento. Você já entendeu, minha irmã. Você já entendeu aquilo que Deus tem para você. Quando eu penso para mim, eu olho assim, Deus, Senhor, não é por falta de pregação, não é por falta de livros que eu já li, não é por falta da tua palavra que eu já li de capa a capa muitas vezes. Não é por falta da palavra, não é, ela tem chegado a mim. Não é por falta. Não é por falta de entendimento, porque eu compreendo muito bem o que o Senhor quer falar, como está falando comigo. Eu compreendo muito bem a forma que o Senhor está falando comigo. Eu compreendo muito bem aquilo que o Senhor tem deixado claro para mim. É que ainda meu coração é rebelde e desobediente. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, nós podemos dar mais um passo em direção à nossa maturidade espiritual. Nós podemos dar mais um passo à compreensão daquilo que Deus quer com a gente. Você pode dar mais um passo em direção à sua conversão e cura. Você pode dar mais um passo nessa noite. Porque aqui não é uma pregação que vai, quem sabe, meu Deus, pastor, agora com essa pregação eu vou mudar minha vida. Não, é mais uma que trouxe a luz, que falou contigo, que anunciou para você. É mais uma, seja a minha, seja do pastor Sandro, seja do pastor Padilha, seja do pastor que for, seja dos líderes que forem, seja de quem tem anunciado e tem chegado até você, isso aí. É mais uma. E quem sabe seja mais uma que você tapa o ouvido e não quer ouvir. Mas quem sabe seja a primeira de muitas que agora você vai ouvir e vai dar ouvidos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha lugar no seu coração. Que você abra os teus ouvidos do entendimento para ouvir que Deus quer falar contigo. Que está falando contigo. Eu quero orar com você. Você pode orar comigo, concordar nesse momento? Senhor, nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco e tem falado conosco. Não tem sido por falta de acesso à palavra, não tem sido por falta de entendimento. É porque nossos ouvidos ainda estão fechados àquilo que o Senhor está falando. Então, Pai, pedimos perdão ao Senhor. Nos arrependemos. Damos ouvido à Tua sabedoria. Damos ouvido a Teus conselhos, Deus. Damos ouvido ao conselho da Tua palavra. E essa palavra tem sido usada por nossos pais, por nossos pastores, por nossos irmãos em Cristo, aqueles realmente que se preocupam conosco. Muito obrigado pela vida deles. E nosso agora, a partir disso, compromisso é que vamos inclinar nossos ouvidos cada vez mais ao Teu conselho, à Tua vida, à Tua palavra, para que a fé genuína no Evangelho de Jesus seja crescida dentro de nós e possamos assim mudar o rumo de nossa vida, o destino, o propósito de nossas vidas, Senhor, que o Senhor tem já determinado para nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Nós oramos por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, pastor Santo, está comigo aqui. Obrigado a todos os irmãos que têm contribuído, ajudado a essa comunidade a não parar de anunciar o Evangelho de Jesus. Graça e paz, uma semana de vitória para você. Amém. Jesus, you brought heaven down. My sin